Bom, essa é uma continuação do vídeo do garoto que é humilhado por todos por ser fraco, porém eles não sabem que ele é o herói lendário da lâmina de gelo. Caso você ainda não tenha visto a parte 1, eu vou estar deixando aqui no card acima, beleza? E lembrando, como sempre, vou estar deixando o nome desse anime aí nos comentários. No final do vídeo anterior, Ray deixou todos seus amigos surpreendidos pelo seu estilo de esgrima. E para completar, foi revelado que o nosso prota era o herói lendário da lâmina de gelo que estava desaparecido desde a Guerra do Oeste. Durante a manhã, Ray e seu amigo chamado Wave estão fazendo alguns exercícios. E enquanto eles conversam sobre a maneira que farão para entrar nos clubes, Ray revela que tem uma ideia onde ele poderá entrar em 2 clubes com o seu cartão dourado. Mais tarde, Ray entra com bastante confiança na sala do clube de pesquisa ambiental, do qual seu amigo Wave faz parte. Todos estão sentados de sunga para realizar a inscrição do nosso prota no clube, porém todos o menosprezam, pois aquele é um grupo que estão sempre resolvendo missões de alto nível, e ao julgar pelo uniforme do nosso prota, ele não possui um corpo para suportar a pressão. Ray então tira seu uniforme exibindo seus músculos, deixando todos admirados, pelo fato do corpo do nosso prota ter músculos que não se construíram para se exibir, e sim que foram obtidos naturalmente com seu treinamento. Ele também mostra seu cartão dourado, que significa que ele é um caçador de ouro, e dessa forma ele finalmente consegue ingressar no clube de pesquisa ambiental. Em seguida, nosso prota segue para o próximo clube utilizando uma tática meio diferente desta vez, pois ele acabou entrando na sala de um clube cheio de garotas tomando chá. Nesse momento, Rebecca se surpreende por ver ele interessado no grupo de jardinagem, mas ele explica que tem um certo interesse nas plantas, principalmente aquelas que fazem o possível para sobreviver, mesmo que sejam plantadas em áreas horríveis com péssimas condições. Contudo, Rebecca aceita sua inscrição, mas existe um pequeno detalhe, pois ele é o único homem ali, e isso causa um alvoroço entre as meninas, fazendo com que pensem que nosso prota está apenas se aproveitando para se aproximar de Rebecca. Então uma garota chamada Dina fica encarregada de testar as intenções do nosso prota, e sem perder tempo ela designa para ele que limpe a área do jardim da academia. Julgando pela sua aparência, ela acredita que seria impossível para que ele pudesse realizar o serviço, e enquanto ela observa o nosso prota sem perder muito tempo, começa o serviço do jardim. Nesse meio tempo, ele recebeu a visita de Rebecca, que levou um lanche para ele, mas de repente eles ouvem algumas pessoas treinando ao lado, e Rebecca revela que eles estão se preparando para o torneio que decidirá o espadachim mais forte da academia. Observando ele de perto, ela percebe que ele tem um corpo lindo, e aproveita a oportunidade para pedir que ele participe do torneio, mas o jeito deles dois acaba deixando algumas meninas de sua turma com ciúmes, por ele estar se aproximando tanto de Rebecca. Fazendo algumas poses, ele diz que irá pensar sobre o caso, e nesse momento Amélia apenas observa de longe enquanto Rebecca acariciava os braços do nosso prota. Algum tempo se passa e Ray terminou os preparativos para o plantio do jardim. Rebecca e suas amigas reconhecem que o trabalho está excelente, e com isso ele finalmente consegue entrar no clube de jardinagem. Ao fim da tarde, enquanto ele caminhava, ele lembra do que Abe tinha lhe dito sobre um tal espião que está dentro da academia, onde ele deveria ficar em alerta e relatar qualquer descoberta, pois ela gostaria de manter em sigilo o caso. No outro dia, na sala de aula, a professora diz que terão um treinamento prático na floresta de Kafka, e que eles deveriam formar um grupo de até 4 membros. Todos começam a se agruparem. Algumas meninas imploram para formarem um grupo com Amélia. No entanto, o interesse dela está voltado para o nosso prota, que está sentado sozinho, mas logo Wave e Elisa se juntam ao grupo. Isso deixa Ray bastante feliz por ter um caçador de ouro no grupo, e não demora muito para que Amélia aproveite a última vaga para entrar no grupo, o que até então deixa algumas pessoas irritadas por ela estar se juntando a um grupo tão medíocre. Na floresta, a professora explica que eles terão menos de 24 horas para coletar o máximo de selos que foram espalhados pela floresta, e quem passar desse tempo estará desclassificado. Aproveitando a oportunidade, ela os alerta que há diversos monstros na floresta, e que isso também é uma luta de sobrevivência. Os alunos logo se espalham pela floresta, e logo de cara o grupo do nosso prota bate de frente com uma vespa gigante, mas Ray consegue se livrar facilmente com um corte ao meio, deixando todos seus companheiros impressionados. Durante a noite, enquanto todos estão empolgados conversando, o nosso prota se lembra do seu tempo de guerra e de todas as coisas que ele já passou, se perguntando se ele realmente merecia ser feliz. Vendo ele cabisbaixo, seus companheiros tentam animá-lo, mas ele diz que está tudo bem e que não é nada demais. Nesse momento é revelado que sua mestra o alertou que ele deveria esconder sua identidade de todos, mas se no meio do caminho ele encontrasse amigos confiáveis, ele poderia revelar o seu segredo. No dia seguinte, enquanto eles caminhavam pela floresta, eles ouvem um grito e sem pensar 2 vezes o nosso prota corre em direção ao grito, dizendo para seu grupo seguir em frente. Quando ele chega no local, ele vê o grupo de Albert sendo atacado por um monstro poderoso. Ray, vendo que Albert não conseguiria se defender sozinho, ele corre para ajudá-lo usando sua magia de alto nível para aumentar sua velocidade, esquivando facilmente de todos os ataques recebidos. E enquanto isso, Albert apenas observa atentamente seus movimentos anormais. Nesse momento, nosso prota acaba com o monstro em um único golpe, e se aproxima para ver se Albert estava bem, mas ele rudemente recusa receber a ajuda de um mero comum. Logo em seguida, o grupo de Ray chega e eles ficam surpresos que ele derrotou o monstro tão poderoso sozinho, e com muita pressa, nosso prota pede para que eles o ajudem a libertar os demais estudantes, mas nesse momento Amélia quer saber quem exatamente ele é, e enquanto o nosso prota se prepara para responder, uma pessoa misteriosa os observa atrás de uma árvore e revive o monstro novamente com magia, que faz com que ele fique ainda mais poderoso. Ray lança um ataque e a criatura se defende facilmente. Vendo que a criatura era bastante resistente, ele começa a pensar que esse é o momento certo para ele revelar seu verdadeiro poder, mas Amélia o interrompe
interrompe com um fluxo de fogo combinando com o ataque de Eve e Elisa que ajudam a enfraquecer o monstro. E aproveitando a oportunidade, nosso prota dá um golpe final partindo o monstro ao meio. Nesse momento a pessoa misteriosa que estava observando eles se afasta sem deixar nenhum rastro. O nosso prota se junta a seus amigos que estão se sentindo aliviados. Para nosso prota essa visão no entanto nostálgica, o que acaba fazendo com que ele lembre do seu tempo no exército, onde ele foi criado desde pequeno. Nesse momento é revelado que ele era um refugiado de guerra, mas graças ao amor de Carol que teve por ele, fez com que ela encarasse todos os generais para ficar com ele, pois ele não tinha nenhum lugar para onde ir, e se dependesse dos generais ele iria para um orfanato. Porém Carol foi bastante persistente, e vendo seu apego pela criança, os generais decidem deixar a decisão na mão de Lydia, a garota que encontrou ele na guerra. E por mais que Lydia o rejeitasse tanto desde o início, ao perceber que ele estava ouvindo tudo do lado de fora, ela o pergunta sobre o que ele desejava fazer, e o nosso prota decidiu que ficaria com ela. Desde então ela o criou como pupilo junto com a ajuda de Carol, e depois de um tempo ele se tornou um dos 7 maiores feiticeiros do mundo. Porém em uma batalha difícil ele vê seus irmãos mais velhos sendo mortos, e isso fez ele perder o controle de seus poderes, lançando um ataque de larga escala, dizimando todos os inimigos ao seu redor, dando um fim naquela guerra. E depois disso ele foi designado por sua mestra para que entrasse na academia, para aprender mais sobre aquele mundo e como existem pessoas boas e pessoas más. Mas contudo ele nunca deveria usar seus poderes, a menos que fosse preciso, e seu principal objetivo era fazer novos amigos e viver uma vida boa. Nesse momento a cena corta para Albert, que está treinando bastante após obter um poder estranho da pessoa misteriosa de capuz, e ao que parece ele quer matar o nosso prota com esse novo poder dele. Enquanto isso é dado o resultado final do treinamento, e o grupo do nosso prota ganhou em primeiro lugar, o que até então causou uma raiva nas pessoas que não gostam dele. Após isso ele visita Lydia, que estava muito preocupada com ele, pois já fazia 3 dias que ele não a visitava, mas quando ela ouve que ele tinha chegado ela fica bastante feliz, e conforme eles conversam, ela o revela que existe uma organização chamada Eugenics, que sequestra feiticeiros para estudar os seus cérebros, porém esse é um método ridículo para realizar pesquisa. Ela complementa dizendo que a organização a chamou para ajudá-los, mas ela recusou, e aproveitando ela alerta que talvez eles procurassem ele também, mas antes dela terminar ele interrompe ela dizendo que também recusaria, o que deixa Lydia aliviada. Enquanto eles caminham pela floresta ela comenta que gostaria de conhecer as pessoas que mudaram o sorriso do rosto dele, e aproveitando a oportunidade ela fala que o torneio está chegando, e que ele deveria participar, pois assim como ela ele também poderia ganhar 4 vezes seguido o torneio, porém contudo ele deveria fazer o que fosse melhor para si mesmo. No dia seguinte, enquanto ele entrava na sala do clube de jardinagem, o nosso prota se depara com Rebecca que estava trocando de roupas, e ele não pode deixar de notar que ela está com uma calcinha bem infantil de coelho. Percebendo o constrangimento de Rebecca, ele se desculpa e volta para a sala de espera. Após um tempo começa a seleção dos participantes do torneio, e vemos que a Amélia está um pouco diferente, com um olhar meio cabisbaixo. Talvez pela sua autoconfiança ela não está sentindo dificuldades em enfrentar os alunos da academia, então ela desafia nosso prota para um duelo. Mesmo com todos os olhares de reprovação, nosso prota aceita. Ao começar, alguns alunos se surpreendem pelo nosso prota conseguir acompanhar os movimentos de Amélia. Isto é, eles ainda não sabem que ele está apenas brincando com ela. Amélia fica indecisa se ele está levando a luta a sério ou está brincando com a cara dela. Então ela começa a aumentar a sua força. Ray percebe que ela está ficando um pouco séria, e por um instante o corpo do nosso prota se move para atacá-la com muita força. Porém algo inesperado acontece e o nosso prota apenas deixa sua espada cair, o que faz Amélia sair como vencedora. No entanto, Amélia percebe o que ele fez. Ela se aproxima dele perguntando o que estava acontecendo e quem de fato ele realmente é. E como sempre, ele apenas fica calado e vai embora. Mais tarde, nosso prota está comendo com seus amigos. Eles o elogiam que ele luta muito bem com a espada, mesmo que ele tenha a desvantagem de não poder usar magia. Ray revela que ele possui uma mestra e ela o ensina de tudo, principalmente magia e habilidades sociais, para que ele tenha uma vida boa. E complementa dizendo que seu treino era tão rígido que a vida escolar parece um paraíso, mesmo tendo que lidar com todos os preconceitos. Nesse momento aparece Albert chamando ele para um duelo fora da academia, e sem pensar 2 vezes o nosso prota aceita. No duelo é revelado que eles estão dentro de uma barreira onde ninguém consegue sair, e nem verem o que está acontecendo lá dentro. Podemos perceber que os amigos de Ray estão preocupados, pois eles irão usar a espada de verdade, e o fato de que isso não é apenas um treino escolar pode acabar acontecendo algo ruim com ele. Albert parte atacando o nosso prota imediatamente com a espada junto com a liberação do seu novo poder misterioso, mas Ray consegue facilmente se esquivar de todos seus ataques. Enquanto eles lutavam, uma pessoa misteriosa os observa atentamente, o que dá a impressão que ela é que está mantendo os poderes de Albert como se fosse uma marionete. Bastante irritado, Albert começa a gerar uma grande quantidade de poder atacando Ray, porém ele consegue facilmente cortar o ataque como se não fosse nada, e corre em direção a Albert, que continua atacando sem parar. Mas nosso prota já está cansado de lutar daquela maneira, e alerta Albert que mesmo sendo apenas alguém comum, ele consegue lidar com seus adversários facilmente, pois independente da sua linhagem, o que determina seu poder é o tamanho da sua determinação. Albert o interrompe com um grande poder mágico na forma de um dragão de fogo, mas de contrapartida Ray corta o ataque rapidamente, deixando todos em sua volta impressionados, pois cortar um ataque mágico é impossível, mas ele está conseguindo fazer isso com uma extrema facilidade. Albert se sente humilhado e desiste do duelo, e mais uma vez seus amigos perguntam quem ele realmente é. Quando Ray está prestes a revelar sua verdadeira identidade, uma grande força faz com que todos à sua volta fiquem paralisados, levando eles ao chão, e a pessoa misteriosa começa
começa a rir do quão patético eles são. Mas contudo ela está impressionada que Ray conseguiu despertar o seu interesse. Então é revelado que aquela pessoa é o tal espião da academia, e que na verdade ela não é apenas a professora boazinha, pois por trás de toda sua pose de professora dedicada ela sequestrava os alunos para a organização Eugenics. Mas desde que o nosso prota entrou na escola ela sempre teve um interesse especial por ele, a fim de querer estudar seu cérebro melhor, já que diferente dos alunos medíocres da nobreza, ele tem um potencial acima de seus conhecimentos. Decepcionado com a sua professora, Ray anda em direção a ela, falando aos seus amigos que explicaria tudo depois, e pede para que sua professora se prepare para perder um ou dois braços. Rapidamente ela o ataca com um poder mágico de longa distância, mas Ray consegue esquivar facilmente. Porém, de contrapartida, ela quer se divertir mais com seus amigos, direcionando um ataque totalmente para eles de uma única vez. Nesse momento, nosso prota se lembra que ele só poderia revelar o seu poder caso fosse necessário, e ele sente que esse é o momento necessário para salvar seus amigos. Então ele libera uma habilidade chamada Trava do Tempo que bloqueia todos os ataques simultâneos, protegendo seus amigos. A professora fica chocada por estar presenciando uma transformação inesperada. Ele mostra a ela suas lâminas de gelo. Ela fica totalmente confusa, já que nos relatórios diziam que o herói lendário da lâmina de gelo estava desaparecido. Contudo, ao vê-lo em sua frente, a deixa tremendo de medo. Sem acreditar no que estava vendo à sua frente, ela lança um grande poder para matá-lo. Mas de contrapartida, nosso prota usa um feitiço para desativar o feitiço dela. Ela tenta fugir imediatamente, porém nosso prota corta seus pés, deixando ela aos prantos implorando por sua vida. Mas isso é apenas uma farsa. E após seu lindo show, ela descobre que sim, ele é o verdadeiro herói da lâmina de gelo, que é conhecido por ser o mais forte entre todos os 7 maiores feiticeiros do mundo. Então ela resolve lutar com tudo que tem contra ele, mostrando o resultado de suas pesquisas, o que a transforma em um monstro poderoso. Chegando assim ao término do 4º episódio. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, que se pá vai estar saindo entre 2 ou 3 dias como sempre.